Sabe quando o silêncio grita dentro da gente? Quando até o som da própria respiração parece errado? Foi assim que eu vivi por muito tempo. Um tempo que não acaba nunca dentro da cabeça da gente. Um tempo que deixou mais que cicatriz. Deixou uma espécie de rachadura na alma. Uma rachadura que não fecha, só arde. E de vez em quando sangra, como agora. Não tem como contar isso aqui sem engasgar um pouco. Sem a voz tremer, sem a raiva bater, sem o nojo voltar. Mas chegou a hora, porque eu cansei de fingir que fui só mais um menino travesso, mais um velho ranzinza, mais um nome esquecido nas bocas dos vizinhos. Eu fui muita coisa, sim. Mas o que fizeram comigo, isso ninguém deveria ter passado. Nem o pior dos pecadores. Mas eu era só uma criança. E ele era o escolhido de Deus, diziam. O pastor, o guia, o santo de batina. Pois é, mas calma. Vou começar do começo, que meu coração já está acelerando só de lembrar. Meu nome é Joaquim Bezerra dos Anjos. Tenho 76 anos e nasci em São Raimundo do Norte. Um lugar que nem no mapa aparece direito. Mas aparece aqui, ó. Bem aqui dentro, no que sobrou do meu peito. Eu tô velho. Eu sei. As mãos tremem. A vista falha. O corpo já não aguenta mais muita coisa. Mas a memória é um bicho teimoso. Ela não some. Ela não perdoa. Ela acorda comigo e vai dormir do meu lado. Igual assombração. Nasci numa casinha de barro, sem nada. Era minha mãe, eu e o silêncio. Meu pai? Nunca conheci. Dizem que foi embora antes de eu aprender a andar. Só deixaram o nome dele no batistério. E olhe lá. Cresci comendo farinha com sal, dormindo em esteira rasgada e ouvindo minha mãe rezar. Dona Zuleide. Mulher magra, de rosto seco, que parecia ter envelhecido aos 30. Vivia ajoelhada, murmurando oração para tudo. Para ter o que comer, para eu não morrer de febre, para Deus perdoar o sumiço do marido. Eu via ela chorar em silêncio, achando que eu não via. Mas criança vê, criança sente. E eu sentia que ela carregava mais cruz que qualquer Cristo pintado na parede da nossa cozinha. Não tinha brinquedo, não tinha festa, não tinha carinho, mas tinha fé. Fé para dar e vender. Lá em casa, Deus era o único homem presente. E por isso mesmo, quando apareceu a oportunidade de ajudar na igreja, minha mãe quase chorou de orgulho. Você foi escolhido, meu filho. Escolhido por Deus, ela disse, segurando minhas mãos como quem entrega para o céu. A igreja de São Raimundo era o lugar mais bonito que meus olhos já tinham visto. Não que fosse grande, mas parecia. O chão de cimento frio, os bancos de madeira dura, o cheiro de vela misturado com incenso, tudo ali parecia mais limpo, mais alto, mais certo. Um menino feito eu, acostumado com poeira e mosca no feijão, achava aquilo tudo um pedaço do paraíso. E no meio daquele mundo novo, tinha ele, Padre Aristides, a batina preta, a barba sempre feita, o sapato brilhando mais que os olhos das beatas. Ele falava com uma voz calma, pausada, como se cada palavra tivesse sido escrita pelo próprio Deus. E o cheiro? Ah, o cheiro. Um perfume forte, doce, diferente de tudo que eu conhecia. Não era cheiro de suor nem de cachaça. Era cheiro de importância, de autoridade, de pureza. Eu olhava para ele e achava que era assim que os anjos deviam parecer. Ele me notou logo no primeiro dia. Eu estava no canto, olhando tudo com a boca meio aberta. Besta que só. Quando acabou a missa, ele veio até mim. Você é novo por aqui, não é? Ele perguntou, com aquele sorriso de canto de boca. Eu balancei a cabeça, tímido. Tem cara de obediente. Gosta de ajudar? Balancei de novo. Foi aí que ele passou a mão na minha cabeça e disse, então venha. Deus gosta de meninos assim. Foi assim que começou. Primeiro, me deram uma vassoura. Varri o corredor da sacristia, recolhi flor murcha, tirei poeira de imagem de santo. Depois, passei a acender as velas antes da missa. Eu tremia de nervoso, mas ele sempre dizia, você faz isso com tanto cuidado? Parece até que nasceu para isso. E eu acreditava, porque era a primeira vez na vida que alguém dizia que eu fazia alguma coisa certa. Aos poucos, fui ficando mais tempo lá do que em casa. A igreja virou meu refúgio. Eu sabia a hora exata de tocar o sino. Sabia dobrar o paramento do padre.
Sabia onde ficava cada vela, cada Bíblia, cada toalha. E ele foi se aproximando cada vez mais. Começou a me chamar de meu pequeno assistente. Dizia na frente dos outros: esse aí tem futuro, é o meu braço direito. E eu enchia o peito, porque eu era o menino que ninguém olhava na rua, o que comia no fundo da escola, o que a mãe mandava calar para não ouvir choro. Mas ali, na igreja, eu era visto, eu era útil. Depois vieram os presentes. Um pedaço de bolo no fim da missa, um livro com capa dura, uma camisa que alguém tinha doado. Você merece, Joaquim. É um menino de ouro. Ele dizia isso olhando dentro dos meus olhos, apertando meu ombro com uma mão firme. E eu sorria, porque era bom ser elogiado. Era bom ouvir que eu servia para alguma coisa. Mas sabe o que mais ele dizia? Não conte para ninguém que eu te dou essas coisas, viu? Os outros vão ter inveja. E inveja é pecado. Foi a primeira vez que ele me pediu segredo. E segredo, meu filho, segredo é como veneno. No começo, vem com gosto de doce, mas depois a gente sente a garganta fechar. E isso foi só o começo. Dizem que o diabo não aparece com chifre e tridente. Ele vem de batina, perfume caro e sorriso manso. E eu fui abraçado por ele, achando que era Deus que estava me acolhendo. Depois que comecei a ajudar na igreja, minha vida virou outra. O povo começou a me olhar diferente. A vizinha, que antes nem sabia meu nome, agora me chamava de moço da fé. Até o padeiro, que antes enfiava pão murcho na sacola da minha mãe, passou a botar um pão fresquinho por cima. Vai vendo. O cheiro da igreja fazia milagre até no forno dos outros. Mas ninguém via o que se passava dentro da sacristia. O padre Aristides começou a me chamar para ficar depois da missa. Primeiro era para ajudar a organizar as coisas. Depois, para aprender mais sobre os ensinamentos. Ele dizia: menino especial tem que andar com gente de Deus, não com qualquer um por aí. Eu, que nunca fui chamado nem de inteligente na escola, ouvi aquilo como se tivesse ganhado medalha de ouro. Aos poucos, ele foi me afastando de tudo. Dos outros meninos da rua, da escola, até da minha mãe. Eles não vão entender seu propósito, Joaquim. Eles vivem no mundo. Você está indo além. E olha, naquela época, ser chamado de além era melhor que ganhar presente de Natal. Até porque presente nunca teve. Ele começou a me dar umas coisas. Primeiro, era um saquinho de doce que alguém tinha esquecido na sacristia. Depois, uma camisa usada que sobrou da doação. Um livrinho em latim com desenhos de santos sangrando. E sempre vinha com aquela fala que hoje me embrulha o estômago. É só para você, viu? Não conte a ninguém. É nosso segredinho de fé. E eu achava bonito. Bonito ser escolhido. Bonito merecer coisa boa. Porque em casa não tinha isso. Em casa tinha panela vazia. Tinha minha mãe chorando escondido. Tinha silêncio. Na igreja, pelo menos, eu ganhava um pedaço de bolo seco e um elogio. Tava no lucro, né? Mas foi aí que ele começou com os toques. No começo, era só a mão pesada demais no meu ombro. Você é forte, Joaquim. Deus te fez com propósito. A mão dele ficava ali, tempo demais, apertando como quem mede carne na feira. Eu engolia seco, mas não dizia nada. Depois, passou a alisar minha cabeça. Não era um carinho de pai, era uma coisa insistente, demorada, como se estivesse tentando cavar alguma coisa com os dedos. E sempre vinha aquela voz doce que dava arrepio. Tão obediente, tão puro. Pureza demais faz o santo desconfiar. Mas eu não era santo. Eu era só menino. Tinha dia que ele me fazia sentar ao lado dele depois da missa, com a desculpa de estudo bíblico. Sentava colado, encostava o joelho, passava o braço por trás da cadeira e lia uns trechos da Bíblia que hoje eu tenho certeza que ele inventava, porque aquilo não estava escrito em lugar nenhum. Dizia coisas como: os escolhidos devem obedecer sem medo, ou o servo fiel é aquele que entrega até o corpo pelo Senhor. E eu, burro de tudo, acreditava. Repetia com ele, decorava, como se aquilo fosse verdade. Teve um dia que eu reclamei que a camisa estava apertada. Ele tirou uma do armário, daquelas finas, que padre ganhava de presente de cidade grande. Vista essa só para ver se serve.
Aí me ajudou a tirar a outra, as mãos dele passando pelos meus braços, como quem ajeita animal de exposição. E eu ali, com vergonha de estar sem camisa na frente dele, mas sem saber se era errado. Porque, era o padre. Você está crescendo, Joaquim. Precisa aprender a confiar. Quem confia em Deus não esconde o corpo, não sente vergonha do toque puro. Puro. Ele falava como se o mundo todo fosse sujo, menos as mãos dele. E sabe o que é pior? Eu acreditava. Porque eu queria tanto agradar. Queria tanto ser o menino que a minha mãe ia se orgulhar. Queria tanto que alguém dissesse, você é bom. E ele dizia toda vez que eu obedecia, que eu calava, que eu aceitava. Eu comecei a mentir para minha mãe para poder ficar mais tempo na igreja. Dizia que o padre estava me ensinando latim, que eu ia ser coroinha oficial, que ia viajar com ele um dia para servir numa missão. Minha mãe sorria com os olhos cheios d'água. Coitada! Nem desconfiava do inferno que estava me esperando no altar. Na escola, os outros meninos começaram a me chamar de santo. Riam de mim porque eu não jogava bola, não falava besteira, não brigava. Menino do padre, diziam. E eu sorria, sem saber que aquilo era só o começo da minha vergonha. Porque tinha vergonha sim. Um negócio estranho que eu sentia no estômago toda vez que ele encostava mais do que devia. Toda vez que falava baixo demais. Toda vez que trancava a porta da sacristia e dizia, aqui dentro é só você e Deus. E eu ficava quieto. Porque achava que se falasse, ia estar pecando, ia estar indo contra o enviado de Deus. Porque ninguém nunca me ensinou que o erro às vezes veste batina. Então eu continuei indo, continuei calando, continuei sendo o menino obediente, porque no fundo eu achava que era amor. E talvez seja isso que mais machuca. Naquela época, confissão era coisa séria. Era o momento em que a gente se ajoelhava no escuro do confessionário, falava baixinho os pecados e acreditava que tudo ia sumir com um Pai Nosso e uma Ave Maria. O padre ouvia, às vezes tossia, às vezes suspirava e depois soltava aquele "estás perdoado", que parecia varrer a alma da gente com vassoura santa. Mas a minha confissão, a minha confissão foi diferente. Não teve gradezinha, não teve escuridão discreta, não teve distância segura. Teve a porta da sacristia trancada por dentro, uma vela acesa num canto e ele, padre Aristides, sentado na cadeira com as pernas cruzadas e um sorriso que parecia mais de comerciante do que de servo de Deus. Hoje você vai fazer uma confissão especial, Joaquim, ele disse, como quem anuncia que ganhou o prêmio. Os meninos escolhidos fazem uma confissão diferente, mais profunda, mais sincera, sem mentiras, sem segredos, só a verdade diante de Deus. Eu tremi, porque até ali meus pecados eram besteiras. Comer frutas sem lavar, xingar o galo que me acordava cedo, roubar um pedaço de rapadura da venda do seu neco. Mas ali, daquele jeito, com ele me olhando daquele jeito, parecia que minha alma inteira ia ser revirada. Ele mandou eu tirar a sandália e ajoelhar no chão frio. Disse que só assim o coração falava com humildade. Depois, pediu que eu fechasse os olhos e respirasse fundo. Sinta o Espírito Santo entrando em você. Ele dizia, enquanto a mão dele passava devagar nas minhas costas, como quem varre pecado com o dedo. Você já sentiu algo estranho no corpo, Joaquim? Ele perguntou de repente. Eu abri o olho. Travei. Estranho como, padre? Vontade de fazer coisas que ninguém pode saber. Desejos que queimam por dentro. Isso é normal. Deus perdoa se você contar para mim. Minha boca secou. Eu só tinha anos de vida. Nem entendia direito o que era esse tal de desejo. Mas do jeito que ele falava, parecia que qualquer coisa que eu pensasse era pecado. E se eu não confessasse, o inferno ia me engolir debaixo da cama. Não, Senhor. Eu não penso essas coisas, não. Ele sorriu, mas os olhos dele apertaram. Você tem que aprender a ser sincero, Joaquim. Deus não gosta de meninos que escondem as vontades. Depois disso, mandou eu deitar no chão e ficar em silêncio. Disse que ia fazer uma oração para afastar o mal do meu corpo. Mas não era reza nenhuma. Era toque, era suspiro, era ordem dita em voz baixa, daquelas que só quem obedece com medo
escuta até o fim. E eu, burro, obedeci. Porque ele dizia que era aprendizado, que era parte do serviço, que eu estava servindo a Deus com o corpo também. Ser servo é mais que carregar livros, Joaquim. É entregar tudo, até o que você não entende. Fiquei ali, como móvel da sacristia. Ele terminou, me mandou levantar e disse que agora eu estava limpo, puro como o dia do batismo. Eu saí torto, com um enjoo que não tinha nome. E a pior parte, achei que a culpa era minha, que tinha feito alguma coisa errada, que Deus tinha visto e estava anotando para me castigar depois. No caminho para casa, a vergonha queimava feito brasa dentro da barriga. Quis contar para minha mãe, mas só de imaginar ela olhando na minha cara e dizendo que eu inventei, eu engoli tudo de novo. Porque ali, naquele tempo, menino não era vítima. Menino era mentiroso, era levado, era muito para frente. Mas o pior ainda estava por vir. Foi no fim daquela mesma semana que ele me chamou para ir até a casa paroquial à noite. Disse que precisava ensaiar uma parte da missa, que os novos coroinhas tinham que saber como agir em caso de procissão, de batismo, de casamento. Você é o único que pode aprender tudo, Joaquim. É o mais devoto. Minha mãe, claro, achou lindo. Me arrumou a camisa limpa, passou a mão no cabelo com um pente de madeira e disse: "Vai com Deus, meu filho." E eu fui. Fui porque não sabia dizer não. Fui porque achava que negar era pecado. Fui porque era o pai. A casa paroquial era grande demais para um homem só. E gelada. Ele me recebeu com um prato de mingau e um sorriso que já dava medo. Disse que eu podia dormir lá, que no outro dia a gente continuaria os estudos. Me mostrou um quartinho pequeno, com uma rede encardida e uma coberta fedendo a mofo. "É só por hoje", ele falou. "Você vai se acostumar. Os servos dormem onde Deus os coloca." Deitei. A barriga doía. O mingau parecia pedra dentro de mim. Tentei rezar, mas a oração embaraçava no meio. E aí ouvi os passos dele no corredor, lentamente. 1, 2, 3. O rangido da porta. A sombra dele parada ali, quieta, e eu fingindo que dormia, porque era mais seguro ser objeto do que ser menino acordado. Ele entrou, sentou na beirada da rede, passou a mão na minha cabeça e disse: "Deus te deu para mim, Joaquim, e eu vou cuidar de você." A noite seguiu como só quem viveu sabe. Eu não lembro de tudo, e talvez seja minha cabeça que apagou por instinto, mas lembro do cheiro da camisa dele, do som da rede balançando, e de uma dor que não era de corte, nem de batida. Era uma dor que vinha de dentro, de um lugar que nem nome tem. Quando acordei, a luz da manhã já entrava pela janela. Ele não estava mais no quarto. A coberta jogada no chão, minha roupa amassada no canto. E eu estava diferente, estava vazio. Como se tivesse deixado alguma parte de mim naquela rede velha. Levantei com as pernas bambas, lavei o rosto numa bacia, me olhei no espelho e não vi nada de errado. Mas por dentro estava tudo sujo. Voltei para casa com a cara enfiada no chão. E quando minha mãe perguntou: "Como foi?", eu só disse: "Aprendi muito." Aprendi sim. Aprendi o que era ser calado. Aprendi que quando dói, é melhor não contar. Aprendi que Deus não responde quando a gente pergunta por quê? E mais que tudo, aprendi a fingir. Porque ali, naquela noite, eu descobri que quando o inferno se veste de padre, até o céu fecha os olhos. Foi naquela manhã, depois da noite na casa paroquial, que eu decidi falar. Não dava mais para guardar aquilo que me embrulhava por dentro. O corpo ainda doía, mas era a cabeça que gritava. A culpa sussurrava no ouvido, e o medo fazia eco no estômago. Mas ainda assim, achei que contar para minha mãe ia ser o certo. Ela era devota, mas era mãe, ué. Mãe sente quando o filho tá diferente. Ou pelo menos, devia sentir. Esperei o momento. Ela estava lavando roupa num tambor atrás de casa, braço afundado até o cotovelo, sabão grosso entre os dedos. Eu cheguei devagar, a voz falhando já antes da primeira palavra. "Mãe, eu preciso te contar uma coisa." Ela nem virou. "Fala, Joaquim." Engoli seco. "É sobre o padre, sobre o que ele fez comigo." A mão dela parou. Ficou ali, parada no sabão. O som da água pingando era o único barulho no mundo. "Que conversa é essa, menino?" Ele encostou em mim. Fez coisa errada. Eu não sei explicar direito, mas
Eu me senti mal, mãe. Sujo. Ela tirou a mão da água, bateu na beirada do tambor com força. Me olhou como se eu tivesse matado alguém. Você perdeu o juízo? Falar uma coisa dessas de um homem de Deus? Mãe, eu juro. Cala essa boca, Joaquim. Você querendo inventar história. O padre é um santo, um servo do Senhor. Que vergonha! Onde foi que eu errei para criar um filho que mente desse jeito? A vergonha que eu sentia virou cansaço. A vontade era de sumir, evaporar, voltar pro nada de onde eu nunca devia ter saído. Saí dali sem dizer mais uma palavra. Deixei ela lá, esfregando a roupa como se esfregasse minha alma fora do mundo. Mas não parei por aí. Ainda restava uma ponta de esperança. A professora. Dona Meire era uma mulher firme, daquelas que batia com a régua, mas também sabia dar pão com goiabada para os alunos que esqueciam o lanche. Eu esperei o final da aula, fiquei ali enrolando enquanto os outros iam embora. Quando a sala esvaziou, fui até ela. Professora, posso te contar uma coisa? Ela olhou para mim com aquela cara de quem está cansada da vida. Fale, Joaquim. E eu falei. De novo, com menos detalhe, mas com o coração na boca. Falei que o padre me tocava demais, que me fazia prometer segredo, que me deixava com vergonha do próprio corpo. Ela respirou fundo, cruzou os braços. Depois soltou aquele sorriso seco que adulto dá quando quer encerrar assunto sem escândalo. Você tem imaginação demais, menino. Não fale essas coisas, não. Isso é grave e perigoso. Vai que alguém ouve? Vão dizer que você é endemoniado. Eu queria perguntar, como é que uma criança pode imaginar algo tão torto? Mas só consegui balançar a cabeça. A régua dela nunca tinha me doído tanto quanto aquelas palavras. Depois disso, parece que o mundo resolveu confirmar que eu era o problema. Em casa, tudo que eu fazia era motivo de bronca. Derrubava um copo? Tá vendo? Castigo por mentir sobre o padre? Chegava atrasado da escola? Deus não abençoa a boca suja. Minha mãe não me olhava mais como antes. Não passava mais a mão no meu cabelo. Agora, era só suspiro e dedo apontado. Na rua, os meninos começaram a rir mais alto. Diziam que eu era o mentiroso da batina. Teve um que me empurrou no barro e disse: "Vai contar pro seu namorado de batina, vai?" Nem respondi, nem levantei rápido. Só fiquei ali, olhando pro céu, tentando entender onde tinha sido que eu perdi o direito de ser criança. Mas o pior não foi o povo, foi ele. Padre Aristides, claro, soube. Esses tipos sempre sabem. Sentem o cheiro da revolta antes dela virar palavra. No domingo, durante a missa, ele fez um sermão especial. Estamos vivendo tempos de provação, ele disse, com a voz embargada de teatro. Temos que vigiar contra as línguas maldosas, contra os que espalham mentiras dentro da casa do Senhor, porque quem mente contra um servo de Deus, mente contra o próprio Altíssimo. Todo mundo me olhou. E eu? Eu queria cavar um buraco ali mesmo e enterrar minha vergonha. Mas fiquei, como estátua, como Judas sentado na primeira fila. Depois disso, ele me tirou das funções. Nada de acender vela, nada de carregar cruz, nada de ajudar na hóstia. Disse que era para eu refletir, para eu limpar meu coração antes de voltar ao altar. E cada vez que passava por mim no pátio, sorria com aquele canto de boca. Como se dissesse, viu? Eu avisei. Aos poucos, virei sombra. Ninguém me chamava mais para nada. Até minha mãe parou de rezar comigo. Você precisa aprender a ser humilde, Joaquim, ela dizia. Quem desafia o céu, acaba no inferno. Mas o inferno, meu filho, já morava dentro de mim. E foi aí que entendi que ninguém ia acreditar que quando o mal veste batina, até o demônio se ajoelha. Depois que virei o mentiroso oficial da cidade, as coisas pioraram. Eu achei que já tinha visto o fundo do poço. Estava errado. Tinha muito chão ainda para cavar. Padre Aristides não gritou, não bateu, não expulsou. Castigo de verdade naquele tipo de gente é mais sutil. Ele sabia que não precisava levantar a mão. Bastava virar a cidade contra mim e depois me manter perto, bem perto, como quem diz, você tá nas minhas mãos, e todo mundo aplaude. Começou me botando de castigo dentro da própria igreja. Fica aí, Joaquim. Ajoelha diante do altar até sentir que Deus te perdoou. Ajoelhar por 10 minutos? Tudo bem. 1 hora? Dói.
3 horas sem levantar, com o joelho raspando o cimento quente? Aquilo vira tortura. Mas ele dizia que era purificação. E eu, burro que era, achei que talvez fosse isso mesmo. Talvez Deus estivesse me punindo por tentar gritar. Depois veio o jejum. Você só vai comer depois da missa da noite. Precisa limpar o corpo dos pecados. E se eu dissesse que estava fraco, ele sorria. A carne é fraca mesmo, mas o espírito precisa ser forte. Passei dias com a barriga roncando, lavando o chão com cheiro de vômito seco e vinho velho, limpando privada de padre com bucha usada e ainda dizendo amém. Até a limpeza virou penitência. Ele me mandava esfregar os bancos da igreja, um por um, até a madeira parecer nova. Cada banco, uma alma, e cada alma, um pecado a menos para você. Tinha dia que minha mão saía em carne viva de tanto passar sabão de pedra. Quando eu reclamava, ele vinha com aquela cara de compaixão disfarçada. Você quer a salvação ou quer conforto? Escolha, escolha. Eu nem sabia mais o que era isso. E foi ali que as tais aulas de catecismo começaram a mudar de nome. Agora, ele chamava de sessões de silêncio. Eu entrava na sacristia, ele apagava quase todas as velas, trancava a porta e começava. Pedia que eu me ajoelhasse no canto. Depois dizia frases repetidas, como reza de louco. Você é escolhido. Seu corpo pertence a Deus. Quem ama, obedece. Fazia eu repetir. 100 vezes. 200. Até minha cabeça girar. Mandava eu fechar os olhos, respirar devagar, esquecer do mundo. Enquanto isso, os toques voltavam. Os sussurros. Os comandos disfarçados de mandamentos. E a culpa? A culpa era tão grande que parecia me arrastar pela roupa. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que era sujo. Sentia que tinha coisa errada, mesmo quando tudo era dito em nome do céu. Foi nessa época que comecei a me arranhar. Primeiro por dentro, depois por fora. Na hora do banho, que era de cuia e bacia, eu pegava a unha e passava forte no braço, bem devagar, até sangrar um pouco. Sentia dor, sim, mas era uma dor controlada. Uma dor que eu escolhia, diferente da outra. A outra vinha sem aviso. Essa era minha. Era como se eu pudesse tirar para fora a sujeira. Como se aquele risco no braço fosse me salvar do que me corroía por dentro. E ninguém notava, porque ninguém queria ver. Comecei a andar curvado. Não de idade, mas de peso. Um peso que não dava para carregar nas costas, porque ele morava no peito. O gosto da comida sumiu. A vontade de brincar também. Eu olhava os outros meninos correndo na rua, jogando bola de meia, brigando por pipa, e pensava, eles são de outro planeta. Porque eu, ali, já nem sabia mais se era gente. Em casa, minha mãe só fazia rezar. Rezar e me olhar como se eu fosse um problema que caiu do céu. Se eu demorava na igreja, ela agradecia. Se eu voltava cedo, perguntava se tinha sido punido. E nunca, nem uma vez, perguntou como eu estava de verdade. Acho que nem queria saber. A escola virou um suplício. A professora fingia que eu não existia. Os meninos começaram a me chamar de filho do capeta. Um deles jogou esterco na minha mochila de estopa. Eu só olhei. Não tive nem força para brigar. Só abaixei a cabeça, limpei com o braço da camisa e segui. Comecei a falar sozinho. No início, era sussurro, tipo oração. Depois, virou conversa mesmo. Comigo mesmo. Às vezes com Deus, às vezes com a parede. Você tá aí, Senhor? Tá vendo isso? Vai fazer o quê? Vai continuar calado? A resposta, sempre o eco. As noites pioraram. Sonhava com a sacristia, com o altar, com a vela apagando devagar. Acordava suado, com o lençol grudado na pele, o coração disparado. Às vezes ouvia a voz dele no escuro do quarto. Obedeça, Joaquim. Deus está olhando. E eu respondia sem querer. Tô tentando. Porque era isso. Eu estava tentando. Sobreviver. Engolir a vergonha. Suportar a dor. Esconder o sangue. Respirar mesmo com o peito furado. Mas quanto mais eu tentava, mais o altar virava cela. E a cela virou casa. A gente cresce, mas nem sempre vira gente. Às vezes, só alonga o sofrimento. Foi o que aconteceu comigo. O corpo cresceu, sim. Comecei a calçar maior. As calças ficaram curtas. O rosto afinou. Mas dentro, continuava encolhido. Continuava o menino do padre. Esse nome virou sentença. Era assim que me chamavam.
Olha lá o menino do padre. Lá vai o coroinha cativo. E com o tempo foi ganhando outro tom. Um deboche. Um veneno que escorria das bocas com um sorriso torto. Na escola, o terror era diário. Os outros moleques, já com voz engrossando e cabelo no sovaco, viviam me rodeando com aquelas perguntas cheias de malícia. E aí, Joaquim, aprendeu a rezar deitado? Ou, padre ainda te chama para limpar vela? E riam. Riam como quem sabe o que está dizendo, mesmo fingindo que é só brincadeira. Eu comecei a andar curvado. Não era só a coluna que envergava, era a alma mesmo. A vergonha era tanta que eu tentava me apagar nos cantos. Evitava os espelhos. Quando via meu reflexo na água do pote, desviava o olhar. O corpo que eu carregava tinha memória demais grudada nele. Na hora do banho, que era de caneco e bacia, eu corria para terminar logo. A pele, mesmo limpa, parecia encardida. Comecei a vestir camisas largas. Até no calor do sertão, eu inventava febre para não tirar a blusa, porque tudo em mim gritava vergonha. O padre notou, claro, aquele tipo vê tudo, e em vez de recuar, apertou ainda mais a coleira. Não tinha mais doce, nem livros, nem sorrisos de canto de boca. Agora era só sermão e silêncio. Você estragou tudo, Joaquim, ele disse um dia, com a cara fria, olhando para o altar como se fosse a plateia. Você estava no caminho da luz, mas se desviou. Deixou o orgulho te contaminar. Orgulho? Eu nem sabia o que era isso. Só queria ser esquecido. E ele, vendo meu medo, começou a brincar com ele. Começaram os novos castigos. Um deles era me fazer repetir orações de joelhos, por horas. Reze até o coração sangrar. Ele dizia. Eu rezava até a boca rachar. Outra vez, mandou que eu lavasse todos os lençóis do abrigo da paróquia, esfregando no tanque até minha mão abrir ferida. Você tem que reaprender a ser servo, ele falava, com aquela voz que parecia de profeta, mas cheirava a sadismo. Eu obedecia. Ainda achava que era culpa minha. Até que um dia, ele tentou me tocar de novo, e eu tive um surto. Não pensei, só empurrei o braço dele com força e disse, não toca em mim. Foi um segundo de silêncio pesado. Ele olhou como quem leva uma facada. Depois veio o tapa, estalado. Um tapa que doeu mais no espírito do que na pele. Mas eu não chorei, nem dessa vez. Ele me arrastou pelo corredor da igreja até uma salinha velha, sem janelas, onde guardavam material de faxina e umas velas velhas. Empurrou meu corpo para dentro e trancou com a chave. Fica aí, reflete sobre a tua rebeldia. Quando Deus te perdoar, eu volto. Fiquei, horas, sem saber se era dia ou noite. O ar era mofado, o chão gelado, e o banco de madeira rangia cada vez que eu tentava mudar de posição. Fiquei encolhido, com as mãos grudadas no peito, como se estivesse tentando manter o coração dentro do corpo. Falei sozinho. Muito. Rezei. Chorei sem fazer barulho. Depois comecei a rir. Rir de nervoso. Rir porque ninguém viria. Ninguém se importava. Nem minha mãe, nem Deus. Foi ali que me bateu a certeza. Eu tinha nascido para aquilo. Para sangrar em silêncio. Para engolir dor com sorriso. Para ser ferramenta do outro. Não pessoa. Nem bicho era tratado assim. E o mais cruel? Eu aceitei. Porque, quando o castigo é constante, vira hábito. E hábito vira destino. A partir dali, eu parei de perguntar por quê. Comecei a só fazer. Só existir no modo automático. Quando ele falava, eu ouvia. Quando mandava, eu cumpria. Sem pensar, sem sentir, sem lembrar. Porque lembrar era morrer todo dia. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que você está me ouvindo. Fugir virou meu vício secreto. Era com isso que eu sonhava enquanto limpava a sacristia com o joelho estourado. Enquanto comia resto frio de arroz com feijão embolorado, eu pensava em estrada, em céu aberto, em silêncio sem batina. Comecei a montar tudo na cabeça, em silêncio. Cada pedaço da minha fuga foi calculado com mais cuidado do que o altar nas vésperas da missa de Páscoa. Escondia farelo de pão no forro do colchão. Peguei um cantil velho, limpei com sabão de coco e rezei para ainda segurar água sem vazar.
Rasguei o mapa de papelão de um caderno abandonado na escola e desenhei um caminho imaginário com carvão roubado da lareira do convento. Meu plano era simples e tosco: sair de madrugada, cortar caminho pelo matagal atrás do cemitério e seguir em linha reta até não ouvir mais os sinos da igreja. A meta era fugir do som da culpa. O dia escolhido foi numa quinta-feira, perto da Quaresma. O padre estava ocupado preparando os sermões. Achei que era meu único vão. Esperei até o silêncio da noite baixar. A casa dormia. Até os cães pareciam cúmplices. Descalço, com a alma na garganta, abri a janela pequena da despensa, me esgueirei pelo quintal e fui. A cada passo, o coração berrava que eu ia ser pego, mas o corpo andava, porque o corpo já não aguentava mais ficar parado. Peguei o atalho pelo matagal e deixei a igreja para trás. Quando olhei para trás, vi a cruz iluminada pela lua e senti medo, como se ela fosse me seguir. Andei até as pernas falharem. O frio batia na pele como tapa. Quando não aguentei mais, me joguei no chão coberto de folha seca, com o rosto enfiado na terra úmida. Tentei dormir, mas o corpo tremia, o estômago gritava e o pensamento martelava. Será que vou morrer aqui? De manhã, mastiguei um pedaço de pão duro que tinha escondido num lenço. Molhei com o restinho de água do cantil. Nem senti gosto. Só queria sobreviver mais um pouco. Segui andando sem rumo, com os pés rachando e a boca cheia de cansaço. Até que tudo apagou. Só lembro do chão balançando, do mato subindo, da visão embaçada. Acordei com a cara encostada num saco de milho e o som da carroça rangendo. Era o seu Zé Camilo, vizinho nosso, velho de pele grossa e coração mole. Me olhou com pena. Joaquim, que você tá fazendo aqui, meu filho? Fugiu de casa. Eu tentei responder, mas só saiu soluço. Ele me puxou com cuidado, me cobriu com um pano e murmurou que ia me levar de volta. É pro seu bem. Sua mãe deve estar desesperada. O padre vai entender. Entender. A viagem de volta foi como engolir caco de vidro. Cada barulho da carroça era um fracassou, batendo no meu ouvido. Voltar era morrer duas vezes. Uma por ter tentado, outra por ter sido pego. Cheguei na igreja com a cara suja de poeira, o cabelo grudado na testa e o peito estourando. O padre estava na porta da sacristia, com aquele sorriso de santo de barro. Falso, torto, venenoso. Louvado seja! Nosso Joaquim voltou! Ele anunciou para todo mundo ver. Beatas choraram. Um velho ajoelhou e agradeceu. Minha mãe correu e me abraçou com força, dizendo que sabia que o padre ia trazer meu espírito de volta. Eu só olhei para o chão, como se o chão fosse menos cruel, mas bastou fechar a porta que o teatro acabou. Você me envergonhou, Joaquim. Fez todos acreditarem que me abandonou. Fugiu de Deus. Tentou cuspir na graça que te foi dada. E então ele sorriu. Não um sorriso comum. Um sorriso que vinha de quem sabe que venceu. De quem viu o inimigo rastejar de volta. Me mandou ajoelhar na capela dos fundos, onde ninguém ia. Era um lugar abafado, com cheiro de vela velha e parede úmida. Mandou que eu ficasse ali até que meu corpo se purificasse de novo. Sem água, sem comida, sem nada. Fiquei horas ajoelhado, com o rosto colado no altar, sentindo o chão gelado entrar pela espinha. Depois disso, veio o ato de redenção. Me fez vestir uma batina rasgada, subir ao altar vazio e recitar um texto sobre a importância da obediência à fé e ao guia espiritual. Eu lia com a voz tremendo, e ele sentado me olhando como um rei que reeduca seu servo. A última parte do castigo foi a mais perversa. Me fez lavar com água fria todo o chão da igreja ajoelhado, esfregando com escova de dente, e disse que era porque a fuga sujou o caminho do Senhor. Cada metro que eu esfregava, ele sussurrava: "Tá purificando a alma." Quando terminei, estava com os joelhos em carne viva, os dedos das mãos abertos, a alma desfigurada. Naquela noite, deitado no chão da despensa, com as costas doloridas e a cabeça oca, eu entendi. Não adiantava correr, não adiantava gritar, não adiantava ter fé. Eu era prisioneiro do silêncio, da culpa, da cidade, da cruz, e ninguém ia me tirar. Quando eu tentei fugir e fui trazido de volta como o cachorro que escapou do cercado,
O mundo à minha volta virou um tribunal. Não teve júri, nem defesa, só sentença. Deve ter feito alguma coisa. Essa foi a frase mais ouvida nas bocas secas de São Raimundo do Norte. Cada esquina tinha um juiz sem toga. Cada olhar, um veredito disfarçado de pena. Só não diziam o quê, mas todos concordavam. Um menino não foge de um padre santo à toa. A cidade se virou contra mim com gosto. Na padaria, me negaram pão uma manhã. Pedido do padre, disse o padeiro envergonhado. No açougue, o açougueiro cortou carne para minha mãe, mas olhou para mim como quem vê pecado em carne viva. As beatas cruzavam os braços, os olhos e a rua quando eu passava. Rezavam alto só para eu escutar. Nos livrai do mal. Amém. O padre, claro, soube usar o momento como só ele sabia. No domingo seguinte, com a igreja lotada, como sempre ficava quando ele prometia mensagem forte, ele subiu no púlpito com a Bíblia numa mão e o veneno escorrendo pela outra. Meus filhos, entre nós, há quem tenha provado do néctar da fé e cuspido no cálice da obediência. Um jovem que ousou virar as costas para a graça divina. Um exemplo triste de como o orgulho afasta o homem de Deus. As palavras pairavam no ar como pedra antes da queda, e caíam todas sobre mim. O povo virou o pescoço devagar, como se ensaiado. Me olharam com nojo disfarçado de compaixão. Eu encolhi no banco. Fingi ler um salmo com os olhos vidrados na página. A letra tremia. A mão também. Na escola, a humilhação ganhou musculatura. Aqueles moleques que já me achavam esquisito agora tinham permissão. Se antes zombavam em segredo, agora debochavam em coro. Apelidos pipocavam de todos os lados. Noivo do padre, pomba santa, altar de 2 joelhos. Tinha um que gritava, amém, toda vez que eu passava. Outro fazia o sinal da cruz e cuspia no chão depois. E não parou aí. Começaram as pancadas. Primeiro empurrão, depois chute, depois soco. Um dia, no recreio, me cercaram perto do poço. Um deles deu uma joelhada no meu estômago. Caí de joelhos, cuspindo sangue e vergonha. A professora apareceu depois, olhou a cena e disse, vocês precisam ter mais respeito. Isso aqui é escola, não terreiro. Depois olhou para mim com aquele olhar que diz tudo sem dizer nada. Você devia se comportar melhor, Joaquim. Tá atraindo coisa ruim. Chegava em casa arrastado, roupas rasgadas, pele roxa, olhos baixos. Minha mãe já nem perguntava mais o que aconteceu. Só passava um pano molhado nas feridas e dizia, reza mais, filho. Isso é o demônio te tentando. Padre Aristides já me explicou. É castigo de quem abandona o chamado. O chamado. Eu só queria que alguém me chamasse de filho, de ser humano, de qualquer coisa que não fosse monstro. Comecei a me fechar. A voz sumiu. Falava o necessário. Respondia com aceno. Dentro de mim, o que falava era outra coisa. Um grito mudo que não cessava. Por quê? Que não tinha resposta. Até quando? Que ecoava pelos ossos. Eu já não acreditava mais. Nem em Deus, nem em mim. Olhava para a cruz na parede do quarto e sentia raiva, vontade de arrancar, de quebrar, de cuspir nela. Às vezes fazia. Quando a casa estava vazia, eu olhava para a cruz e dizia baixinho, covarde, tu estava lá, viu tudo e não fez nada. Um dia, cuspi com força. A cruz caiu. Achei que fosse sentir medo. Não senti. Senti paz. Meu corpo virou inimigo. O rosto, uma máscara de quem nunca dorme bem. As mãos, sempre trêmulas. Os pés, sempre gelados. A fome sumiu. O sono vinha em trancos. Eu dormia com os olhos entreabertos. Qualquer passo no corredor me fazia suar. Eu sonhava com gritos, com batidas de porta, com a voz dele chamando meu nome com aquele tom doce que sempre precedia o pior. Eu queria morrer, mas não dizia, só desejava. Toda noite, antes de apagar, eu dizia para mim mesmo, se Deus for justo, amanhã eu não acordo. Mas acordava, sempre acordava, como quem é esquecido até pela morte. E no fundo, comecei a achar que talvez fosse isso mesmo, que eu tivesse nascido para isso, que minha existência era castigo. E Deus? Deus era só o juiz que assistia tudo calado, como quem se diverte com o sofrimento alheio. Foi nessa época que comecei a rir. Rir de nervoso, de ironia. Rir porque, se não risse, berrava. E berrar era pior.
Porque ninguém escuta quem grita demais. Não tinha mais espaço para fé. Onde antes tinha esperança, cresceu pedra. E dentro da pedra, só ódio. Um ódio calado, que não explode, só fermenta. Comecei a crescer com isso colado no peito. Uma vontade constante de ver o mundo pegar fogo. Principalmente aquele altar, aquela batina, aquele olhar fingido de santidade. Com o corpo virando de homem, a alma endureceu. Não era mais o menino chorando escondido. Agora era o rapaz que andava com o olho baixo e o punho fechado. O coroinha virou caso perdido, e quanto mais a cidade me empurrava para a beira do abismo, mais eu tomava gosto por cuspir de volta. Fumei meu primeiro cigarro atrás da escola, com um isqueiro velho roubado da quitanda. Queimei o dedo, tossi feito doido, mas voltei no dia seguinte para acender outro. Era como mastigar raiva. Cada tragada era como dizer, vai se lascar, em silêncio. Não importava o gosto. Importava a sensação de mandar o mundo para o inferno. As brigas começaram de vez. Qualquer olhar torto era motivo. Um empurrão no corredor. Um soco no recreio. Tinha dia que eu já chegava na aula com o olho roxo e saía com o outro. A diretora chamava minha mãe e dizia, seu filho é um problema. E minha mãe só abaixava a cabeça e dizia, ele tá possuído. Possuído. Era o nome que davam para tudo que fugia do controle deles. Teve um dia que passou do limite. Era uma madrugada abafada. Eu acordei suando, tremendo, com a cara dele na cabeça e o cheiro da sacristia grudado no nariz. Levantei, fui até a cozinha, peguei a garrafa de álcool da prateleira e saí descalço pela rua. Andei até a igreja como quem vai ao próprio velório. Minha intenção era simples, tocar fogo naquilo tudo, ver a cruz derreter, o altar virar carvão, a batina virar cinza. Joguei o álcool na porta da frente, risquei o fósforo, mas a chama não pegou. O vento apagou. Tentei de novo. Outra vez. Nada. Joguei o fósforo no chão e sentei na escada da igreja, com a garrafa entre as pernas. Ali fiquei, até o sol nascer e alguém me enxotar como cachorro. No outro dia, não teve conversa. O padre bateu o martelo. Esse menino precisa de recolhimento espiritual. E me mandaram para um internato religioso numa cidade vizinha, que tinha fama de consertar rebeldes. Era mais castigo do que tratamento. Cheguei lá com a alma suja e o coração embrulhado. O prédio era cinza, alto, com muros altos e janelas pequenas. Os padres que cuidavam do lugar tinham cara de quem já tinha esquecido o que era compaixão. Tudo lá era seco. A comida, o ar, o olhar. Os outros meninos andavam calados, cada um com sua história atravessada na garganta. De vez em quando, o silêncio era tão grande que dava para ouvir o pensamento dos outros. E todos pensavam a mesma coisa. Não fala nada. Eles estão ouvindo. Com o tempo, percebi que alguns deles vinham de lugares como o meu. Meninos de paróquias pequenas, com olhar perdido, marcas no corpo e um peso nos ombros que não era de livro. Um deles, que se chamava Rafael, tinha cicatriz no braço e olhos que nunca piscavam. Um dia, sussurrou para mim. Ele também fazia comigo. Mas minha mãe dizia que era bênção. A raiva que já me habitava começou a crescer de novo. Mas agora, não era só por mim. Era por todos nós. Por cada um daqueles meninos que carregava a cruz sem nunca ter pedido. Passei semanas tramando. Rascunhei 1000 jeitos de acabar com aquilo. Comecei a escrever um plano num pedaço de lençol rasgado. Ia esperar a missa da sexta-feira, quando o padre Aristides aparecia de visita. Ia pegar uma pedra atrás do poço e... Bom, o resto você imagina. Mas na hora, travei. Não por medo, mas porque olhei para ele, lá no altar, todo vestido de branco, com as mãos levantadas como quem distribui bênção, e vi que ele não valia nem o sangue que escorreria se eu fizesse. Matar aquele homem era me sujar com o que restava de mim. A vingança ficou no papel, mas o ódio, esse continuou crescendo, silencioso, mortal, vivo. Quando me botaram para fora do internato, não teve celebração, tapinha nas costas, nem oração final. Um padre velho me entregou uma trouxa de roupa surrada, um terço embolado e disse, vai em paz, filho, que Deus te proteja. Quase retruquei. De qual Deus o Senhor está falando? Porque o que conheço nunca me protegeu nem de espinho.
Saí dali como quem foge do matadouro, mas sem rumo, sem dinheiro, sem nome limpo, só com a alma moída e a certeza de que lugar nenhum no mundo me queria. A cabeça cheia de barulho, o corpo fraco, mas vivo. Andei por dias com um sapato furado, dormindo atrás de igreja, comendo o resto de feira que catava quando os feirantes viravam as costas. Acabei parando numa cidade suja, chamada Monte Seco, perto de Juazeiro. Lá, arrumei trabalho como servente numa obra. Pegava no pesado, carregava tijolo, areia, cimento. Fazia tudo o que ninguém queria fazer. Trabalhava de sol a sol por uma quentinha azeda e um pedaço de colchão jogado nos fundos de uma pensão fedida. Era o mais perto de casa que tive em anos. As noites viravam tortura. Cada vez que deitava, os olhos fechavam e vinham os rostos. A batina, a voz dele, a cruz pendurada, o altar escuro, a dor que não podia contar. Me encolhia na cama, mordia o travesseiro e chorava sem fazer barulho, para não dar moral pro desespero. Tentei estudar, juro. Queria virar alguma coisa que não fosse sombra. Tinha um curso noturno, desses que aceitavam gente quebrada igual eu. Fui, me sentei na carteira, caderno na mão, coração doendo. Mas bastou a professora falar: "Vamos fazer uma oração antes da aula", que meu corpo gelou. Levantei no meio da reza, saí correndo, vomitei na beira da estrada. Nunca mais pus os pés lá. Passei a viver de favor. Um senhor chamado Agenor me deixou ficar nos fundos da mercearia dele, num quartinho apertado com telha quebrada e rato no canto. Ele dizia: "É só até você se endireitar, Joaquim." Mas eu já sabia. Gente como eu não endireita. No máximo, entorta mais. Com o tempo, comecei a falar sozinho. Primeiro baixinho, depois em voz alta. Discutia comigo mesmo. Rezava só para ter com quem brigar. Um dia, o filho do Agenor ouviu e espalhou que eu estava ficando doido. O ex-coroinha virou louco, e a cidade engoliu o boato como verdade sagrada. A bebida entrou sorrateira. Um gole de cachaça na hora do almoço. 2 à noite. Depois virou garrafa inteira. Depois, 2 dias sem comer. Depois, 3 noites dormindo no chão do boteco. Eu bebia para calar as vozes, mas elas sabiam nadar em álcool. A pior parte era acordar. Aquele momento em que os olhos abriam, o corpo pesava, a cabeça latejava, e eu lembrava que ainda estava aqui, que ainda era eu, que ainda tinha que aguentar mais um dia sem morrer. Teve uma semana que tentei desaparecer. Fui até o rio, com uma pedra amarrada na cintura. Me ajoelhei na beira, rezei como se acreditasse, mas a água estava fria demais. E o medo era pior que a dor. Outra vez, cortei o pulso com um caco de garrafa. Raso demais. O sangue nem saiu direito. Fiquei olhando para a pele arranhada e ri. Nem morrer eu sei. Passei a viver entre a sarjeta e o sobrado do Agenor, quando ele estava de bom humor. O povo me olhava como se eu fosse aviso. Não siga por esse caminho, senão vira Joaquim. Virei espantalho da cidade. E todo mundo fingia que minha história não existia. O castigo não veio em forma de morte. Veio em forma de sobrevivência. Sobreviver virou tortura. Viver, sentença. Cada dia acordado era mais um prego cravado na alma. Mas eu seguia. Por inércia. Por falta de opção. Por raiva. Porque se não me deram paz, também não iam me ver cair fácil. Era só para ser mais um trampo. Igreja velha numa cidade esquecida. Altar rachado. Paredes chorando mofo. Madeira do telhado com cupim de meia-idade. Me chamaram porque ninguém queria pegar o serviço. Pagavam pouco e exigiam muito. Mas quando se vive na sarjeta, qualquer miséria parece ceia. Peguei o ônibus lotado, mochila nas costas, um martelo velho, 2 panos de chão e à disposição de quem já não espera nada de ninguém. A cidade se chamava Santa Luzia das Dores. Ironia pouca é bobagem, né? Nome de santa com sobrenome de chibatada. A igreja ficava no alto de uma ladeira. Dava para ver da rodoviária. Cruz gigante no topo, paredes descascadas, mas ainda de pé. Como eu. No 3º dia de trabalho, o padre novo me chamou no canto. Tem um quarto nos fundos precisando de reparo. Era do antigo pároco. Tá trancado faz tempo. Preciso que você arrume para hospedar um visitante. Peguei a chave,
Fui até o fundo da construção. Porta de madeira velha, pintura descascando, cheiro de cerrado molhado. Quando girei a maçaneta e empurrei, o mundo parou. Deitado numa cama de ferro, coberto até o peito com um lençol encardido, o corpo franzino, cabeça calva, olhos turvos, era ele, Padre Aristides, o carrasco, meu demônio de batina, meu algoz travestido de pai espiritual. Fiquei parado na porta, coração martelando o peito como se quisesse sair primeiro que eu. As mãos suaram, o tempo congelou. Ele não me reconheceu. Olhou devagar, como quem enxerga de dentro d'água. Os olhos meio cinzentos, a voz mais fina que eu lembrava, mas ainda doce daquele jeito venenoso. Você é o rapaz da obra? Assenti. Nem tentei falar. Graças a Deus. Jovens como você são raridade hoje. Deus te pague pela ajuda. A voz dele me atravessou feito faca sem ponta, rasgando devagar. Eu deveria ter ido embora. Batido a porta. Quebrado o rosto dele com a marreta que estava na minha mão. Mas fiquei, imóvel, como quem assiste o próprio pesadelo ganhando vida. Nos dias que seguiram, passei a reformar o quarto dele. Troquei as tábuas do chão, preguei janela, limpei mofo com pano e raiva. Cada martelada era como um grito preso desde menino. Ele falava pouco, dormia muito, tossia o dia todo. Quando acordava, pedia água, coberta, ajuda para sentar. Eu obedecia, com asco, mas obedecia. Ele agradecia como quem dá bênção. Deus está vendo tua bondade, meu filho. Bondade. Ele disse isso, com aquela boca que já soprou mentiras no meu ouvido enquanto me matava por dentro. Teve uma noite que ele me pediu para rezar com ele. Disse que tinha medo de morrer dormindo. A companhia de alguém bom afasta os maus pensamentos. Rezei, não porque acreditei, mas porque queria ver se Deus teria coragem de descer ali e explicar, na minha frente, o que diabos era tudo aquilo. Durante o banho dele, precisei buscar água. O balde estava pesado. Quando entrei no quarto com ele nas costas, vi o corpo nu dele, encolhido na bacia, magro, ossudo, enrugado. E aí senti nojo, mas não só do corpo, de mim, porque eu queria que ele morresse. Mas também queria que ele lembrasse, que olhasse no fundo dos meus olhos e dissesse: Joaquim, eu lembro, eu fiz aquilo contigo. Mas não, um dia tentei provocar. Já teve muitos coroinhas, padre? Ele sorriu, com os olhos perdidos. Ah, sim, bons tempos. Alguns até pareciam filhos, tão obedientes. Dei um passo para trás, engoli seco. No outro dia, entrei no quarto com a marreta escondida sob o paletó. Fiquei ali, no canto, olhando ele dormir, a respiração pesada, os lábios entreabertos. Bastava um movimento, um só, acabar com tudo, fazer justiça com as próprias mãos, entregar para ele cada dor que ele plantou. Mas travei, não por medo, por vergonha. Porque se eu matasse ele, não ia mudar o que ele fez. Só ia somar mais uma cicatriz na minha coleção. Saí do quarto. Sentei no banco da igreja vazia. Chorei sem barulho. Na manhã seguinte, pedi para ir embora. Disse que tinha terminado meu serviço. O padre novo me agradeceu com um sorriso de santa. Aristide estava dormindo. Não me despedi. Fui embora com o estômago revirado, o peito fervendo e uma certeza. Ele estava morrendo em paz. E eu, vivo em guerra. Aquela estrada de terra vermelha, o sol espancando meu corpo e a garganta seca já não eram novidade. Depois de deixar o quarto onde Aristides apodrecia em paz, caminhei dias como quem procura uma cova rasa para deitar. As pernas seguiam, mas a alma vinha atrás, arrastando corrente. Cheguei em Pedra Branca, feito bicho que perdeu o faro. Cidade pequena, fedendo a leite azedo e conversa fiada. Me encostei num poste perto do mercado e apaguei. Só lembro de um clarão. Depois, silêncio. Um silêncio que não era inferno, mas também não era céu. Quando acordei, senti lençol limpo, um pano molhado na testa, o som de água fervendo numa panela e o cheiro de comida simples. E aí, vi ela, Nazaré. Não era moça nem velha. Era o tipo de mulher que parece ter atravessado o furacão sem soltar a panela da mão. Cabelo preso, braço forte, pé no chão. Me olhou como quem olha para o galo machucado do quintal, com pena, mas sem frescura. Fica quieto. Tu desmaiou no meio da rua feito quem não come há dias. Tentei levantar. Ela empurrou de leve meu ombro. Calado, vai comer antes. Não perguntou o nome,
nem de onde vim, nem o que fiz. Me deu feijão, farinha e carne de panela. Sentei, comi como se o mundo fosse acabar. Depois dormi. Passei 4 dias na cama dela. A casa era simples. 3 cômodos, chão de barro batido, fogão a lenha e um rádio chiando modinha triste. Ela falava pouco, eu menos ainda. Mas o silêncio dela não doía. Era descanso. No 5º dia, perguntei o que ela queria em troca. Ela respondeu, capina o terreiro. E foi assim que começou. Primeiro a capina, depois arrumar a cerca, consertar o galinheiro, carregar lenha, coar café. Quando vi, estava morando ali. E ela nunca perguntou se eu ia embora. Nazaré não era dessas de passar a mão na cabeça. Se eu fazia corpo mole, ela dizia, tu quer morrer ou quer viver? Decide logo que a vida está ocupada demais para te esperar. Nos primeiros dias, eu ainda acordava suado, com a voz dele na cabeça. Os gritos voltavam, a dor nas costelas de memórias velhas. Mas Nazaré, ela vinha com um pano molhado e uma cuia de chá. Toma, bebe e volta a dormir. Amanhã tem mais cerca. Ela não rezava, não pregava, não falava em Deus, mas fazia o que nenhum santo jamais fez por mim. Me tratava como homem. Eu lavava roupa no tanque com ela do lado. A gente não conversava muito. Às vezes, ela soltava um, tu não fala nada, né? E eu respondia, tu também não. E a gente ria. Um dia, enquanto comíamos cuscuz com ovo, falei, eu sou podre por dentro, Nazaré. Não tem conserto. Ela pegou a garfada, mastigou e disse, podre é o que não presta para plantar. Tu ainda dá fruto, só tá seco. E aquilo me calou. Comecei a ver beleza em coisa boba. O barulho do galo, o cheiro de roupa no varal, o som da faca batendo no prato. Coisas pequenas, mas que não doíam. E isso já era um milagre. Depois de um mês, ajudei ela a pintar a casa. Usamos cal branco e tinta amarela desbotada. No fim, ela sorriu e disse, agora tá com cara de lugar que acolhe. E me olhou sem dizer o resto. Mas eu entendi. Comecei a dormir melhor, comer melhor, pensar menos em morte, mais em cerca, ração, lenha. Comecei a chamar os dias pelo nome, e não por número. Segunda-feira era dia de lavar galinheiro. Quinta, de ir na feira. Sábado, de limpar o poço. E domingo era só de respirar. Uma noite choveu forte. A telha fez barulho de alma assustada. Ela me chamou para a varanda. Sentamos os dois olhando a água cair. E eu falei, não tudo, só o suficiente. Disse que fui criança quebrada, homem sem rumo, sombra de mim, que carreguei dor até os ossos rangerem, que minha fé virou carvão. Ela não chorou, nem rezou. Disse só, então vamos plantar coisa nova. Se tu quiser. E eu quis. Ali, naquela varanda, com o cheiro de terra molhada e a mão dela segurando minha caneca de café, eu soube. Sobreviver valeu. Porque, enfim, mesmo que tarde, alguém me viu inteiro. E não só os cacos. Eu acordo antes do galo. Não por devoção nem disciplina, mas porque a insônia virou velha companheira. O corpo já não reclama, só resmunga. As juntas fazem aquele estalo de casa velha. Levanto devagar, passo a mão no rosto e vou direto para o fogão. Nazaré ainda dorme. A essa altura da vida, ela merece uns minutos a mais de sonho. Coar café virou ritual. Pano lavado todo fim de semana. Pó comprado a granel na venda do Zé Canelinha. Nada de modernidade. A gente vive no tempo das mãos. Tudo se faz no tato, no olho, no cheiro. Panelas de ferro, rádio que chia e galinha solta no quintal. A vida que eu tenho hoje é feita do que nunca achei que existia para mim. Sossego. O passado ainda me segue, mas agora anda uns passos atrás. De vez em quando ele cutuca. Quando a igreja do vilarejo toca o sino, quando vejo o menino vestido de anjo na procissão. Mas ele não manda mais. É só lembrança. Ruim, mas domada. Já se vão quase 40 anos desde que Nazaré me puxou da sarjeta com um prato de feijão. Eu, um trapo sem nome, ela, uma mulher dura feito chão seco. A gente não falou em amor, mas construiu, tijolo por tijolo, dia por dia. Não houve altar, vestido nem padre. Ainda bem. Nosso laço foi selado com suor, silêncio e cuidado. E isso nenhum sacramento entrega.
Muita gente não entendeu nossa vida. Vizinhos cochichavam. Ele é ex-presidiário. Ela é feiticeira. Ele matou alguém. A gente ria. Nazaré respondia com pão quente na porta dos fofoqueiros. Eu calava com trabalho. Consertei meio vilarejo só para não gastar saliva. Hoje a casa tem varanda larga, horta plantada com as próprias unhas, 2 cachorros velhos e um galinheiro que parece escola de tanto barulho. A gente vive bem. Não sobra nada, mas também não falta. E isso, para mim, já é riqueza. Nazaré ainda canta enquanto varre o chão. Às vezes desafina, outras acerta em cheio e me emociona sem saber. Ela não me pergunta mais sobre o que vivi antes. Nunca insistiu. Ela olha para mim e só vê o que sou agora. E isso é tudo. Nunca tive filhos. Nem quis. Talvez por medo de repetir a história. Talvez por achar que eu mesmo já fui filho morto demais por dentro. Mas tenho afilhado. O filho da Quitéria me chama de vô. Vem pescar comigo. Senta no colo. Pergunta por que sou torto. Eu respondo. Porque vivi demais. Ele ri. Me dá beijo na testa e diz que vai me levar no circo quando crescer. Eu acredito. As dores do corpo me lembram do tempo. A coluna vive envergada. O braço direito dorme sozinho. E o joelho estala até quando rezo. Mas sigo. Lento, firme. Cada passo meu tem peso de quem caminhou descalço por estrada de vidro. Na cidade, alguns me chamam de Seu Joaquim da Nazaré. Outros, só de Joaquim. Os mais novos me olham com curiosidade. Os mais velhos com respeito. Eu sorrio pouco, mas quando sorrio é de verdade. Porque eu sei o que é passar décadas sem saber nem o que é isso. Não tenho mais ódio, só memória. Guardo tudo. Cada rosto, cada palavra, cada silêncio. Não perdoo quem me fez, mas também não carrego eles nas costas. Joguei na beira da estrada, que apodreçam sozinhos. A fé, essa virou outra coisa. Não rezo para santos, nem ajoelho mais. Minha fé é Nazaré estendendo roupa. É a fogueira acesa no São João. É o pão que divido com quem chega. Deus, se existe, mora nos detalhes. E eu só acredito no que posso tocar. De vez em quando, Nazaré me pega olhando para o nada e pergunta. Lembrando de novo? Respondo. Só conferindo se ainda tô aqui. E tô. Depois de tudo, eu ainda tô aqui. Não limpo igreja. Não carrego culpa. Não abaixo a cabeça para padre nenhum. Faço cerca. Limpo galinheiro. Conserto cadeira. Dou conselho torto para menino que me escuta. E à noite, deito do lado dela com o peito cheio de silêncio bom. A velhice chegou. E com ela, a paz que nunca veio antes. Se vai durar? Não sei. Mas eu bebo ela como quem toma água no deserto. Devagar, com gosto. E se um dia eu apagar de vez, quero que me enterrem aqui, no canto da horta. Sem missa, sem batina, sem ladainha. Só Nazaré dizendo, esse aqui sobreviveu. E já tá bom demais. Se você carregou essa história comigo até agora, só te digo uma coisa. Viver não é bonito. Mas continuar, mesmo sem beleza, é o maior grito que a gente pode dar para esse mundo que tenta calar os quebrados. Eu sou o homem que sobrou. E sobrar, meu filho, é a maior vingança que tem. E se você gostou do relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que você está me ouvindo.